Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Há um poder silencioso que repousa dentro de você. Um poder que não pertence ao tempo, nem ao mundo das formas. É a mente de Cristo, a consciência pura do ser. O ponto onde o humano e o divino se tornam um só pensamento. E é dessa mente que brota toda a criação. A mente comum busca, deseja, teme e duvida. Mas a mente de Cristo apenas sabe. Ela não pede, ela decreta. Não espera, ela contempla o fim realizado. É o estado de consciência que Neville Goddard chamava de o eu. Sou desperto. O Deus interior que observa o invisível como real, até que o mundo externo se curve diante dessa verdade. Quando você acessa a mente de Cristo, o impossível se dissolve. Você deixa de reagir ao que vê e passa a criar a partir do que é. O medo cessa, o controle se desfaz, e a palavra fé deixa de ser teoria, torna-se experiência viva. Tudo o que antes era luta torna-se fluxo. Tudo o que antes era busca torna-se revelação. A mente de Cristo não se opõe a nada, porque sabe que tudo é parte do um. Ela enxerga cada obstáculo como um convite para lembrar-se da própria força criadora. Quando você assume essa mente, o mundo deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um espelho da sua consciência desperta. Neville dizia que a mente humana é o jardim e que Cristo é o jardineiro interior. Cada pensamento é uma semente e cada sentimento é a água que a faz brotar. O que você sente com persistência torna-se a forma que o mundo lhe devolve. Por isso Cristo dizia: se tiveres fé como um grão de mostarda, não pela quantidade, mas pela pureza. A mente de Cristo é simples e por isso é infinita. Quando você fecha os olhos e afirma silenciosamente, eu sou, você entra no templo. Não há distância entre você e Deus. Não há tempo entre o desejo e a sua realização. Há apenas consciência. Tudo o que existe já está contido nesse eu sou eterno. A mente carnal tenta conquistar. A mente de Cristo já possui. Ela não pede, ela expressa. Não espera, manifesta. A criação consciente começa quando você se identifica com o estado desejado e o sente como realidade presente. Cristo em você é o poder de imaginar o invisível como real e descansar na certeza de que já é. A oração verdadeira não é pedir algo a Deus, mas assumir o ser de Deus. Quando você imagina e sente a nova realidade com fé, o universo obedece. Não porque você pediu, mas porque você se tornou. A mente de Cristo é o coração que descansa em meio à tempestade. É a voz que diz, haja luz mesmo diante da escuridão. E a luz vem não por magia, mas por convicção. Porque o Cristo interior é o próprio poder criador de Deus em ação. A criação não é algo que você faz. É o que você é quando se lembra da sua verdadeira natureza. Cada palavra que você pronuncia com sentimento é uma semente no campo do invisível. E quando essa palavra nasce da consciência de Cristo, ela não pode voltar vazia. Ela se cumpre. Porque a palavra de Deus é viva e você é o portador dessa palavra. O Verbo se fez carne,
todas as vezes que você se une àquilo que sente como real. A mente comum olha para o mundo e diz: preciso ver para crer. Mas a mente de Cristo diz: creio e por isso vejo. Essa é a inversão divina. É o caminho do Criador consciente. É o portal que separa o homem natural do homem espiritual. O primeiro vive de efeitos. O segundo vive de causas invisíveis. Quando você se alinha à mente de Cristo, o tempo se dobra ao seu favor. As circunstâncias deixam de ter poder. A matéria obedece ao espírito e não o contrário. Tudo o que parecia distante começa a se aproximar naturalmente, atraído pela vibração da certeza. Você não corre atrás, você atrai pelo ser. O segredo está no sentir. O sentimento é a linguagem da criação. Pensamentos soltos são vento, mas o sentimento é raiz. O que você sente como real, o universo transforma em forma. É aí quando o sentimento nasce da mente de Cristo, puro, amoroso e confiante, nada pode impedir sua manifestação. Por isso, quando a dúvida vier, não lute contra ela. Volte-se ao eu sou silencioso dentro de você e diga: Cristo em mim é o poder de Deus em ação. E descanse, porque o descanso é a assinatura da fé verdadeira. O que já está feito não precisa de esforço, apenas de aceitação. Viver pela mente de Cristo é escolher a paz em vez do medo. É saber que toda a criação já existe no invisível e que o papel do homem é apenas tornar-se consciente dela. Deus cria através de você e o Cristo em você é o canal dessa criação. Você é o templo, o altar e o milagre. E quando desperta para isso, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a mente que o interpreta. E assim a criação consciente se torna natural. Não há mais separação entre o Criador e a criatura. Você ora, sente e sabe que foi ouvido, porque o orador e o Deus que atende são um só. Esse é o verdadeiro mistério revelado, Cristo em vós a esperança da glória. Então, da próxima vez que olhar para o mundo e não ver o que deseja, lembre-se: você não precisa esperar que o mundo mude. Precisa apenas pensar como Cristo pensa, sentir como Cristo sente e ver como Cristo vê. Porque a mente de Cristo é o lugar onde tudo já está concluído. Feche os olhos agora. Respire fundo. Diga baixinho: eu sou o que Deus é, eu sou a consciência criadora. E permaneça nesse estado. Nesse instante, o universo inteiro se realinha para refletir essa nova vibração. A mente de Cristo não está em algum céu distante. Ela está em você, esperando apenas ser lembrada. E quando você lembra, o impossível se curva, o milagre acontece e o Verbo, novamente, se faz carne. No início, antes que houvesse som, havia o silêncio, e nesse silêncio Deus criou. O mesmo princípio se repete dentro de você. Quando sua mente está agitada, quando o medo fala alto, o fluxo divino se interrompe. Mas quando você se recolhe em silêncio, não em fuga, mas em entrega, algo grandioso acontece. O Espírito de Deus começa a se mover dentro de você. Neville Goddard dizia que a imaginação cria a realidade, mas essa imaginação precisa nascer do repouso interior. É no estado silencioso da mente que o poder de criação se manifesta. Feche os olhos. Respire fundo e sinta. Há um universo se organizando dentro do seu próprio ser. No silêncio,
o invisível ganha forma. O silêncio é o idioma do divino. E quando você o entende, nada mais é necessário, porque Deus já começou a criar através de você. O coração é mais do que um órgão. É o altar onde o Espírito Santo ministra. Cada emoção que você carrega é uma oferenda espiritual. Quando sente amor, fé, gratidão e alegria, está oferecendo o incenso mais puro à presença que habita em você. A mente de Cristo opera através do coração, não do intelecto. É no sentir, não no pensar, que o divino age. Por isso, se o coração estiver pesado de medo, culpa ou rancor, a criação se torna confusa. Mas se estiver cheio de luz, o universo inteiro se harmoniza para refletir essa vibração. O Cristo em você não precisa ser invocado, ele precisa ser sentido. Que o sentimento é o idioma do coração, o altar onde Deus e o homem se tornam um. Eis que o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Durante séculos, o homem procurou o reino de Deus nas estrelas, nas igrejas, nas montanhas. Mas Jesus revelou algo revolucionário. O reino é interno e só se manifesta quando você o reconhece. Neville Goddard explicava que esse reino é o estado de consciência no qual você reconhece sua unidade com o Criador. Não há separação entre o homem e Deus, há apenas esquecimento. Quando você se lembra de quem é, o mundo exterior se reorganiza para confirmar o que você aceitou como verdade interior. Não procure fora o que sempre esteve dentro. Você é o templo, o altar e o próprio reino manifestado. Deus criou o mundo pela imaginação. E Deus disse, haja luz. Antes de dizer, ele imaginou. Neville Goddard dizia, a imaginação é o próprio Cristo em ação. Quando você imagina com sentimento, cria um molde energético no campo espiritual. E o universo começa a preenchê-lo com matéria. Nada acontece por acaso. Tudo o que existe foi imaginado antes. Se você imagina o bem, ele se manifesta. Se imagina o medo ganha corpo. Por isso a imaginação é sagrada. Use-a com reverência, como quem segura nas mãos a ferramenta do próprio Deus. A mente de Cristo fala em silêncio, e mesmo assim é clara como o amanhecer. Não se trata de uma voz audível, mas de um saber interior, um conhecimento que não vem da lógica, mas da presença. Quando você afirma eu sou, o universo responde com exatidão ao que segue depois dessas palavras. Eu sou próspero. Eu sou curado. Eu sou amado. Essas declarações não são desejos, são decretos divinos. Porque quando o Cristo fala dentro de você, a criação obedece. Há um momento em que a alma desperta. Ela não aguenta mais viver no piloto automático, reagindo ao medo e à dúvida. É quando surge a lembrança. Eu sou mais do que esse corpo, mais do que essa história. O despertar é o chamado do Cristo interno dizendo, levanta-te e anda. A partir desse instante, a vida muda. O que antes parecia impossível começa a fluir com naturalidade. Porque o homem agora compreende que a criação vem de dentro para fora. Esse é o renascimento espiritual, o momento em que o humano recorda sua divindade. A cruz não é apenas um símbolo de dor, mas de transformação. Quando o ego é crucificado, com seus medos, vaidades e apegos, a mente de Cristo ressurge. É a entrega total à consciência divina. Cada vez que você escolhe amar em vez de julgar, confiar em vez de temer, renasce um pouco mais. O verdadeiro milagre da cruz é esse. O velho eu morre
e o novo ser nasce da união com Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Essas palavras são um código espiritual. O eu sou é o nome sagrado de Deus, e toda vez que você o pronuncia, está ativando o poder criador. Diga, eu sou abençoado, e o universo se move para provar isso. Diga, eu sou derrotado, e o mesmo poder se move para confirmar sua crença. O eu sou é neutro. Ele manifesta o que você declara como verdade. Por isso, fale com consciência. Cada palavra é uma semente plantada no solo divino da sua mente. O sentimento é a ponte entre o invisível e o visível. O pensamento molda, mas é o sentimento que dá vida. Neville dizia, assuma o sentimento do desejo realizado. Sinta-se sendo o que deseja ser, antes de ver qualquer prova. E o universo obedecerá à sua vibração. Essa é a alquimia do coração, transformar o invisível em forma, o desejo em realidade. O que você sente profundamente é o que você cria inevitavelmente. A criação consciente não é sobre pedir, é sobre ser. Você só pode manifestar aquilo com o que se identifica. Se acredita ser carente, viverá a carência. Mas se reconhece ser filho de Deus, o mundo inteiro se curvará à sua fé. Cristo em você é a nova identidade, uma mente livre, abundante e amorosa. A verdadeira transformação acontece quando você deixa de buscar e começa a reconhecer. Eu já sou. Neville ensinava, Cristo é sua própria imaginação. Não é uma figura distante, é o poder criador que habita você. Cada imagem mental é uma semente espiritual, e toda semente germina. Se plantar fé, colhe milagres. Se plantar dúvida, colhe demora. Por isso imagine com amor, com certeza, com pureza. Ao fazer isso, você está permitindo que o Cristo crie através de você. Tudo o que você dá atenção cresce. A atenção é a oração contínua da alma. Mesmo sem palavras, você está orando para aquilo em que foca. Se dedica sua energia à escassez, ela se multiplica. Mas se foca na abundância, ela floresce. A mente de Cristo direciona a atenção apenas para o bem, porque o bem é a sua natureza. Você cria com o que contempla. Cristo não julga pelas aparências, mas pelo coração. A criação consciente nasce quando você enxerga com amor. Quando olha alguém e diz, eu vejo Deus em você, esse simples ato muda realidades. O amor dissolve o erro, cura o passado e reconfigura o presente. A mente de Cristo vê além da forma. Ela enxerga o eterno no efêmero. Mesmo quando tudo parece desabar, o Cristo dentro de você sussurra, ainda não acabou. A mente de Cristo nunca desiste, porque ela vê o final desde o começo. A esperança é a força que ergue os impossíveis. E quando você acredita de novo, o universo volta a conspirar a seu favor. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Essa é a essência da criação consciente. Você não é separado de Deus, é uma extensão dele. Quando entende essa unidade, o medo se dissolve e o poder retorna. Tudo o que o Pai é, você é em potencial. Tudo o que o Pai tem está em você, esperando ser reconhecido. A mente de Cristo não é teoria, é experiência viva. É o Espírito que dá vida a tudo o que você imagina. Sem ele, nada se cumpre. Quando sua imaginação é guiada pelo amor, o Espírito age. Quando é guiada pelo medo, a criação se distorce.
Por isso mantenha o coração puro, porque Deus age onde há verdade. Você não manifesta o que quer, manifesta o que é. Por isso, assuma agora o estado do seu desejo realizado. Sinta-se abundante mesmo sem dinheiro. Sinta-se curado mesmo sem diagnóstico. Sinta-se amado mesmo em silêncio. A mente de Cristo cria a partir do ser, não do querer. Seja, e o mundo seguirá o seu novo estado de consciência. Nada bloqueia o fluxo da criação como o rancor. O perdão não é para o outro, é para liberar você. Quando perdoa, remove o peso que impede o espírito de fluir. O Cristo nunca julga. Ele entende. E quando você escolhe o mesmo caminho, abre o portal da bênção. O perdão é o código secreto da liberdade. A fé não é cega. Ela enxerga o invisível antes que os olhos vejam. É certeza, mesmo sem provas. Quando você diz, eu sei que é meu, o universo responde, então que assim seja. A mente de Cristo vê com os olhos do Espírito. E tudo o que o Espírito vê com clareza, o mundo físico manifesta com precisão. No fim, você percebe que nunca precisou buscar Deus, porque Ele sempre foi você. O reino está manifesto em cada respiração, em cada criação consciente. Nada está fora do seu alcance, porque tudo já é seu em essência. A mente de Cristo é o despertar para o que sempre foi verdade. Você é a imagem viva do Criador, experimentando a própria criação. No início, antes que houvesse som, havia o silêncio, e nesse silêncio Deus criou. O mesmo princípio se repete dentro de você. Quando sua mente está agitada, quando o medo fala alto, o fluxo divino se interrompe. Mas quando você se recolhe em silêncio, não em fuga, mas em entrega, algo grandioso acontece. O Espírito de Deus começa a se mover dentro de você. Neville Goddard dizia que a imaginação cria a realidade, mas essa imaginação precisa nascer do repouso interior. É no estado silencioso da mente que o poder de criação se manifesta. Feche os olhos. Respire fundo e sinta. Há um universo se organizando dentro do seu próprio ser. No silêncio, o invisível ganha forma. O silêncio é o idioma do divino. E quando você o entende, nada mais é necessário, porque Deus já começou a criar através de você. O coração é mais do que um órgão. É o altar onde o Espírito Santo ministra. Cada emoção que você carrega é uma oferenda espiritual. Quando sente amor, fé, gratidão e alegria, está oferecendo o incenso mais puro à presença que habita em você. A mente de Cristo opera através do coração, não do intelecto. É no sentir, não no pensar, que o divino age. Por isso, se o coração estiver pesado de medo, culpa ou rancor, a criação se torna confusa. Mas se estiver cheio de luz, o universo inteiro se harmoniza para refletir essa vibração. O Cristo em você não precisa ser invocado, ele precisa ser sentido. Que o sentimento é o idioma do coração, o altar onde Deus e o homem se tornam um. Eis que o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Durante séculos, o homem procurou o reino de Deus nas estrelas, nas igrejas, nas montanhas. Mas Jesus revelou algo revolucionário. O reino é interno e só se manifesta quando você o reconhece. Neville Goddard explicava que esse reino é o estado de consciência no qual você reconhece sua unidade com o Criador. Não há separação entre o homem e Deus, há apenas esquecimento.
Quando você se lembra de quem é, o mundo exterior se reorganiza para confirmar o que você aceitou como verdade interior. Não procure fora o que sempre esteve dentro. Você é o templo, o altar e o próprio reino manifestado. Quando você imagina com sentimento, cria um molde energético no campo espiritual. E o universo começa a preenchê-lo com matéria. Nada acontece por acaso. Tudo o que existe foi imaginado antes. Se você imagina o bem, ele se manifesta. Se imagina o medo ganha corpo. Por isso a imaginação é sagrada. Use-a com reverência, como quem segura nas mãos a ferramenta do próprio Deus. A mente de Cristo fala em silêncio, e mesmo assim é clara como o amanhecer. Não se trata de uma voz audível, mas de um saber interior, um conhecimento que não vem da lógica, mas da presença. Quando você afirma "eu sou", o universo responde com exatidão ao que segue depois dessas palavras. Eu sou próspero. Eu sou curado. Eu sou amado. Essas declarações não são desejos, são decretos divinos. Porque quando o Cristo fala dentro de você, a criação obedece. Há um momento em que a alma desperta. Ela não aguenta mais viver no piloto automático, reagindo ao medo e à dúvida. É quando surge a lembrança. Eu sou mais do que esse corpo, mais do que essa história. O despertar é o chamado do Cristo interno dizendo: levanta-te e anda. A partir desse instante, a vida muda. O que antes parecia impossível começa a fluir com naturalidade, porque o homem agora compreende que a criação vem de dentro para fora. Esse é o renascimento espiritual, o momento em que o humano recorda sua divindade. A cruz não é apenas um símbolo de dor, mas de transformação. Quando o ego é crucificado, com seus medos, vaidades e apegos, a mente de Cristo ressurge. É a entrega total à consciência divina. Cada vez que você escolhe amar em vez de julgar, confiar em vez de temer, renasce um pouco mais. O verdadeiro milagre da cruz é esse. O velho eu morre, e o novo ser nasce da união com Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Essas palavras são um código espiritual. O eu sou é o nome sagrado de Deus, e toda vez que você o pronuncia, está ativando o poder criador. Diga, eu sou abençoado, e o universo se move para provar isso. Diga, eu sou derrotado, e o mesmo poder se move para confirmar sua crença. O eu sou é neutro. Ele manifesta o que você declara como verdade. Por isso, fale com consciência. Cada palavra é uma semente plantada no solo divino da sua mente. O sentimento é a ponte entre o invisível e o visível. O pensamento molda, mas é o sentimento que dá vida. Neville dizia: assuma o sentimento do desejo realizado. Sinta-se sendo o que deseja ser, antes de ver qualquer prova. E o universo obedecerá à sua vibração. Essa é a alquimia do coração, transformar o invisível em forma, o desejo em realidade. O que você sente profundamente é o que você cria inevitavelmente. A criação consciente não é sobre pedir, é sobre ser. Você só pode manifestar aquilo com o que se identifica. Se acredita ser carente, viverá a carência. Mas se reconhece ser filho de Deus, o mundo inteiro se curvará à sua fé. Cristo em você é a nova identidade, uma mente livre, abundante e amorosa. A verdadeira transformação acontece quando você deixa de buscar e começa a reconhecer. Eu já sou. Neville ensinava: Cristo é sua própria imaginação. Não é uma figura distante, é o poder criador que habita você.
Cada imagem mental é uma semente espiritual, e toda semente germina. Se plantar fé, colhe milagres. Se plantar dúvida, colhe demora. Por isso, imagine com amor, com certeza, com pureza. Ao fazer isso, você está permitindo que o Cristo crie através de você. Tudo o que você dá atenção cresce. A atenção é a oração contínua da alma. Mesmo sem palavras, você está orando para aquilo em que foca. Se dedica sua energia à escassez, ela se multiplica. Mas se foca na abundância, ela floresce. A mente de Cristo direciona a atenção apenas para o bem, porque o bem é a sua natureza. Você cria com o que contempla. Cristo não julga pelas aparências, mas pelo coração. A criação consciente nasce quando você enxerga com amor. Quando olha alguém e diz, "Eu vejo Deus em você", esse simples ato muda realidades. O amor dissolve o erro, cura o passado e reconfigura o presente. A mente de Cristo vê além da forma. Ela enxerga o eterno no efêmero. Mesmo quando tudo parece desabar, o Cristo dentro de você sussurra, ainda não acabou. A mente de Cristo nunca desiste, porque ela vê o final desde o começo. A esperança é a força que ergue os impossíveis. E quando você acredita de novo, o universo volta a conspirar a seu favor. Jesus disse, "Eu e o Pai somos um." Essa é a essência da criação consciente. Você não é separado de Deus, é uma extensão dele. Quando entende essa unidade, o medo se dissolve e o poder retorna. Tudo o que o Pai é, você é em potencial. Tudo o que o Pai tem está em você, esperando ser reconhecido. A mente de Cristo não é teoria, é experiência viva. É o Espírito que dá vida a tudo o que você imagina. Sem ele, nada se cumpre. Quando sua imaginação é guiada pelo amor, o Espírito age. Quando é guiada pelo medo, a criação se distorce. Por isso mantenha o coração puro, porque Deus age onde há verdade. Você não manifesta o que quer, manifesta o que é. Por isso, assuma agora o estado do seu desejo realizado. Sinta-se abundante mesmo sem dinheiro. Sinta-se curado mesmo sem diagnóstico. Sinta-se amado mesmo em silêncio. A mente de Cristo cria a partir do ser, não do querer. Seja, e o mundo seguirá o seu novo estado de consciência. Nada bloqueia o fluxo da criação como o rancor. O perdão não é para o outro, é para liberar você. Quando perdoa, remove o peso que impede o espírito de fluir. O Cristo nunca julga. Ele entende. E quando você escolhe o mesmo caminho, abre o portal da bênção. O perdão é o código secreto da liberdade. A fé não é cega. Ela enxerga o invisível antes que os olhos vejam. É certeza, mesmo sem provas. Quando você diz, "Eu sei que é meu", o universo responde, "Então que assim seja." A mente de Cristo vê com os olhos do Espírito. E tudo o que o Espírito vê com clareza, o mundo físico manifesta com precisão. No fim, você percebe que nunca precisou buscar Deus, porque Ele sempre foi você. O reino está manifesto em cada respiração, em cada criação consciente. Nada está fora do seu alcance, porque tudo já é seu em essência. A mente de Cristo é o despertar para o que sempre foi verdade. Você é a imagem viva do Criador, experimentando a própria criação. Agora feche os olhos, respire. Sinta essa presença silenciosa dentro de você. Ela é o Cristo desperto, o Deus consciente que aguarda sua palavra para criar. Você não é uma partícula solta no universo. É o próprio universo em forma humana. Não peça, declare. Não espere, sinta.
Não duvide, reconheça. O poder criador de Deus pulsa em cada célula do seu ser. E o mundo que você vê é o reflexo daquilo que você acredita ser. Inscreva-se no canal e continue essa jornada de despertar com os ensinamentos de Neville Goddard, revelando o poder do Cristo interior que habita em você. Porque quando o Eu Sou desperta, nada mais é impossível.